7h30, buenos dias, como diria o secretário-geral da ONU, Guterres. o português Guterres. Bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9h, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais e internacionais, apesar do marasmo absoluto nos dois campos. Vamos lutando aqui, remando o barquinho com todas as praças que compõem a rede Band News FM de notícias. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco aí em Belo Horizonte, em Brasília, em Curitiba, em Fortaleza, em João Pessoas, Viva Vitória. João Pessoas, eu aumentei a população da capital da poucos, né? Hein? Poucos. João Pessoas. Bom dia, João Pessoa, bom dia, Manaus. Gentes, né? Muita gentes em João Pessoas. Isso. Bom dia, Manaus, bom dia, Miami, Orlando, Porto Alegre, Rio de Janeiro, minha cidade querida, maravilhosa, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom dia, Salvador, Viva Bahia, São Paulo, Tampa e todas as outras cidades, galáxias, planetas que acompanham o noticiário aqui da Band News FM. Se você está num rincão do mundo aí, ouvindo agora a Band News FM, manda pra cá uma mensagem pro Eduardo Barão. 999-592-100, o nosso WhatsApp é DD11. 999-592-100, prefixo 11. Bom dia, Júlia do Ailib, para você que está aí no comando do Café com Jornal. Bom dia a toda a sua equipe hoje. Bom dia também ao Rafael Colombo no Band News TV. Sintonize agora a TV Bandeirantes, onde está no ar o Café com Jornal, o melhor telejornal matutino do Brasil, e também o nosso Band News TV. Você terá imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM. Quando eu estava falando agora há pouco, bom dia para você, Felipe Bueno, Barão, bom dia. Fala aí, Boechat. Estava falando agora há pouco desse marasmo, é porque fica aquela coisa, sabe quando o carro está na lama e fica roda e não sai do lugar? O noticiário está um pouco assim, né? Essa coisa, fiquei procurando ontem, o que tem de novo, o que não tem, o que pode pegar um gancho aí pra gente bater um papo, discutir um pouco e tal, bababá. Quero fazer aqui um registro inicial, até remetendo à conversa na abertura do programa de ontem, sobre o julgamento do Lula dia 24, alguns ouvintes reclamaram aqui, dizendo, não, Boechat, você está achando que não tem que ter grandes manifestações, afinal de contas é um julgamento atípico, é não sei o quê, um julgamento político, é isso, é aquilo outro. Há discordâncias profundas quanto a ser um julgamento eminentemente político. É claro que o componente político faz parte de qualquer coisa que diga respeito a uma liderança, uma figura do centralismo político do Lula, do protagonismo político do Lula, mas o julgamento é uma peça jurídica, predominantemente jurídica, foi instruída cumprindo todas as etapas desse processo: defesa, contestação, recursos, apelações, apresentação de provas, contestação de provas, e é este conjunto aí que vai ser analisado pelos juízes do TRF4 no próximo dia 24, não justificando-se de maneira nenhuma que se transforme este ato jurídico, esta decisão jurídica, este julgamento, no julgamento do Tiradentes. Não está em tela ali, em questão ali, a análise de algo a que se chegou, e ainda sem sentença, pode ser até uma absolvição, algo a que se chegou a partir de um processo discricionário, conduzido num regime autoritário, por uma coroa de uma metrópole querendo ceifar um movimento libertário de uma colônia, e por aí vai. Não tem nada disso. O senhor Lula, na condição de cidadão brasileiro, está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal a partir de um conjunto de argumentos, de elementos, de evidências e até na visão do MPF, de provas, por maracutaias ou questões aí, neste caso específico relacionado à compra de um apartamento, de um triplex no Guarujá e tal. E os advogados do Lula terão lá, como tiveram ao longo de todo o processo, com suas testemunhas, suas alegações, seu espaço na mídia. O advogado do Lula tem ocupado um espaço permanente na mídia, com seus argumentos, suas contestações, nas redes sociais e tal. É impossível querer apresentar esse processo como fruto de um regime de exceção.
como fruto de uma manipulação golpista, de uma ditadura contra um opositor, contra um herói, contra um resistente. Vamos parar com isso. Esse oba-oba, esse carnaval não faz nenhum sentido, nem do lado daqueles que querem classificar este processo como uma peça golpista, nem do lado daqueles que querem imediatamente, a despeito de qualquer argumento da defesa ou de qualquer decisão soberana do juiz, a condenação do Lula. O que eu tenho insistido desde sempre é de que este festival de oba-oba em torno de uma etapa de um processo que, aliás, não chegará ao fim nesse dia. Como disse ontem o próprio presidente do TRF, a jurisprudência brasileira é muito pródiga em recursos, né? A legislação brasileira, as leis brasileiras, elas são recursais. Você apela, condena aqui, apela para ali, vai para lá, tem recurso ao próprio tribunal diante de uma condenação, recurso ao STJ diante de uma condenação, de um resultado adverso, recurso ao STF. O próprio horizonte da candidatura do Lula, muitos juristas estão sustentando que terá que ser decidido no TSE. Então, esta etapa de Curitiba agora no dia 24 está sendo usada pelos dois lados do quebra-quebra, do oba-oba, como sendo um momento épico do destino brasileiro, quando ali não vai estar sendo decidido objetivamente naquele dia nada. Vai poder haver uma condenação que pode ser por 2-1, pode ser uma absolvição por 3-0, condenação por 3, seja o que for, é apenas uma etapa desta luta jurídica que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva terá que continuar travando para poder, como todos nós, sujeitos estamos às mesmas condições, provar sua inocência, derrubar os argumentos do Ministério Público, da promotoria. Isso é o jogo jurídico normal. Imaginar que Lula não possa estar sujeito a esse tipo de trâmite, a esse tipo de questionamento por parte de procuradores federais, é supor que qualquer outro cidadão mereça a mesma alforria prévia, a mesma isenção prévia, a mesma inocência prévia. Não tem esse papo, além do que será preciso ignorar a quantidade monumental de eventos criminosos já aprovados ocorridos durante a gestão do Lula, ainda que sem seu comprovado envolvimento direto. Então, ontem houve aquele encontro do presidente do TRF com a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, e hoje o Bernardo Melo Franco, nosso companheiro da Folha de São Paulo, diz na sua coluna, numa frasezinha no seu artigo comentando esse encontro e outros fatos a eles relacionados, que a ministra Carmen Lúcia não viu motivo nenhum para se fazer qualquer ação grandiosa de segurança em torno do julgamento. O indicando, minha gente, nesta pequena observação registrada pelo Bernardo, remetendo ao entendimento da presidente do Supremo, indicando que nós vamos viver ali muito provavelmente um anticlímax, sabe, desse oba-oba todo que está motivando tanta discussão, tanto debate. No dia 24 vai haver um julgamento, seja qual for o resultado, ele prevalecerá como decisão soberana de um tribunal, onde os juízes, isso é fundamental para o país, não é para o Lula, não é para quem gosta do Lula ou para quem não gosta, é fundamental para o país que os juízes tenham condições de decidir soberanamente sobre o processo. Tenham preservadas todas as garantias necessárias à preservação também de sua independência, de sua soberania sobre a sentença que vão prolatar. E acho que, seja qual for essa sentença, quero deixar aqui registrado isso hoje, mais uma vez. Não vai acontecer nada. Esses babacões que estão dizendo que vão parar o país, vão fazer, vão acontecer, precisa consultar a população. Precisa ver, porque as multidões vão para a rua. Acho pouco provável que multidões se desloquem para as ruas, não importa qual seja o veredito. Não importa qual seja o veredito, tanto quanto naquela primeira audiência que ele teve com o Moro, e que se produziu também um baita de um oba-oba em torno, e depois as outras do oba-oba nenhum produziu, porque a primeira não deu em nada que justificasse aquele carnaval. Esta vai ser exatamente a mesma coisa. Muito blá blá blá, muita gente batendo no peito, cantando de valentão de um lado ou de outro e tal, para nada. Vocês vão ver no dia 24, vai ter lá, seja qual for a decisão, o país no dia seguinte acordará no horário que tem que acordar para trabalhar, cumprir suas tarefas, pagar suas dívidas e vida que segue. E o Lula que trate, como qualquer cidadão, de se defender nas etapas posteriores, se condenado for.
porque se o absolvido for, caberá à promotoria recorrer e não creio que terá sucesso num recurso a outra instância se houver a absolvição do Lula no TRF4 no próximo dia 24. Hipótese, aliás, que eu também não descarto de que ele possa ser absolvido, tanto quanto não é descartável que ele possa ser condenado. Tirando este oba-oba em torno deste assunto, que é a imagem do carro patinando na lama, não sai do lugar, tivemos dois fatos ontem curiosos que também tratam de assuntos em que o país patina, né? Vejam, a discussão sobre a nomeação dessa senhora Cristiane Brasil, que, enfim, sei lá se esse sobrenome está à altura da personagem ou vice-versa, né? Mas essa senhora nomeada pelo Temer para a ministra do Trabalho sofreu ontem 2 derrotas simultâneas na Justiça Federal no Rio de Janeiro, no estado do Rio, uma em Niterói e outra no Rio. As 2 decisões de juízes federais barraram a nomeação de Cristiane Brasil, acrescentando estas 2 decisões a 2 outras anteriores, ou 3 outras anteriores, também no âmbito judicial, que impedem que essa senhora vá para o cargo de ministra do Trabalho, como quis o presidente Temer, atendendo às negociações com o PTB para garantir a bancada do PTB na sua base de apoio. O que me chama a atenção nessa história, mais do que discutir o mérito jurídico, é o seguinte: por que Temer nomeou Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho? Não bastaria ao Temer perceber minimamente que nomear a filha de Roberto Jefferson, uma figura marcada pelo prontuário policial, pelo prontuário criminal, pelas condenações, seria uma escolha, no mínimo, controvertida para um ministério? E depois que nomeou e viu as reações no campo legal, na opinião pública e tudo mais, por que está insistindo, ainda que o faça no seu esperto silêncio, não voltou ao assunto para retirar a nomeação, para dizer, olha, PTB vem cá, não deu, não colou, me dá outro nome e tal. Por que insistir numa nomeação? Por que fazer uma nomeação desastrosa? Por que insistir nela? Por que este silêncio do presidente Temer diante de um ato que parece que não é com ele? Parece que não diz respeito a uma decisão do presidente da República nomeando um ministro, né? O que é mais impressionante é que ainda continue se discutindo se é razoável nomear para o Ministério do Trabalho uma cidadã que tem condenações na Justiça do Trabalho. Uma condenação na Justiça do Trabalho por ação trabalhista, outro processo trabalhista também em andamento com condenação. Como é que pode? Isso equivaleria, eu estava até perguntando como é que fala direitinho esse nome para não errar, não botar a sílaba no lugar errado, mas é como se você pegasse um cara da Ku Klux Klan e nomeasse para o departamento que cuida de combate ao racismo no Ministério dos Direitos Humanos. É como se você pegasse um vegano dos mais ortodoxos e mandasse cuidar do setor de abate de animais do Ministério da Agricultura. Você pegar uma cidadã, esquece que ela é filha do Roberto Jefferson, tá bom. Esquece que ela é cria de uma figura com esse prontuário político, esse prontuário policial. Mas pegar uma pessoa que tem esta biografia na área dos litígios trabalhistas para ser ministra do Trabalho é uma piada. De uma inabilidade assombrosa. Eu não consigo entender como é que um cara com a experiência do Temer comete um deslize tão primário e persiste nele. Ainda que isto seja um persistir que remete mais uma vez àquela imagem do carro que só está derrapando na lama, não sai do lugar. É uma chatice esse assunto, eu reconheço, mas cá entre nós, vá procurar assunto, fazer bobagem assim com essa frequência, sei lá onde. Outra do gênero foi a audiência que ele concedeu ontem, ou melhor, a reunião que ele teve ontem com o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Fernando Segovia. Qual é o problema do presidente da República receber diretamente o diretor-geral da Polícia Federal? Olha, em tese nenhuma, o presidente recebe quem ele quiser, embora o subordinado dele, que diz respeito à área da Polícia Federal, não seja o próprio diretor-geral, seja o ministro da Justiça. Já é estranho que o presidente receba um ocupante de segundo escalão, tendo acima dele o ministro que cuida daquela área.
e receba este ocupante do cargo de segundo escalão sem a presença deste ministro, para tratar de um assunto que, segundo eles revelaram depois, tem a relevância da criação de uma polícia fardada no âmbito da Polícia Federal para cuidar de fronteiras, um assunto de alta relevância para a segurança nacional. Não estava ali presente o ilustre ministro da Justiça, a quem eu vi pela última vez, aliás, de bermudas, numa reunião com o presidente Temer, parece que anteontem e tal. Talvez ele não tenha tido domingo. Foi no domingo? Talvez ele não tenha tido tempo de botar um terno para ir nessa reunião com o diretor da Polícia Federal no Palácio Planalto. Agora, não é a reunião em si que chama atenção. É o fato dela ter acontecido fora da agenda. Ou melhor, sem ser incluída na agenda. Clandestinamente fora da agenda. Depois que a imprensa anunciou que a audiência estava acontecendo sem ter sido anunciada previamente, como tem que ser a agenda do presidente da República, salvo em situações de emergência, tá certo? Caiu um avião com um ministério inteiro dentro, não estou aqui fazendo torcida, mas caiu um avião com o ministério inteiro dentro, ele recebe o comandante da aeronáutica para dar um relato de emergência, tá bom, não tem que estar na agenda, mas o que havia de emergência na reunião de ontem com o diretor-geral da Polícia Federal? Então, a primeira coisa é estranhar a reunião fora da agenda, de uma forma clandestina. Parece que o Temer demora a aprender com as experiências amargas que ele próprio construiu. Foi por ter recebido gente fora da agenda que ele já se meteu em várias confusões, a maior delas o encontro com Joesley Batista nas noites do Palácio do Jaburu. Fez a mesma coisa agora com a seguinte agravante: amanhã termina o prazo, ou idealmente o prazo que o próprio Temer parece ter estabelecido, ou que está estabelecido aí, para o Temer apresentar as respostas a um questionário que a Polícia Federal, dirigida por Segovia, lhe encaminhou dentro de uma investigação que apura a suspeita de corrupção envolvendo o próprio Temer em atos administrativos que favoreceram empresas concessionárias ou uma empresa concessionária no Porto de Santos. Ou seja, o cara que está investigando o Temer, ou que comanda a instituição que está investigando o Temer, ou inquirindo o Temer nessa investigação, se encontra com ele fora da agenda, de forma imprópria, de forma não protocolar, indevida, burra do ponto de vista político, produzindo um ambiente que, se não é promíscuo em si, permite uma leitura de promiscuidade na forma como o presidente conduz suas ações, digamos, republicanas. Vejam, são dois atos onde a experiência do Temer parece ter dado espaço para alguma coisa, me perdoe, Sua Excelência, que poderíamos chamar de burrice ou inabilidade política. Provavelmente nenhuma nem outra vão dar em coisa nenhuma, porque o país está tão atingido, abalado, socado no ventre por esse tipo de esculhambação na ação política, que é só comentário para registrar os fatos. Mas é, repito, surpreendente que Sua Excelência consiga, em meio a tantas confusões concretas, construir novas confusões absolutamente desnecessárias. Vamos tocar o barco.